Olá, o meu nome é Pedro Correia e estou a dar uma série de vídeos para ensinar a mexer em Python. Este é o quinto e vai ser sobre módulos e bibliotecas. São dois nomes para a mesma coisa, módulos ou bibliotecas é indiferente. E nós já falámos disto anteriormente. Na altura eu tentei fazer esta conta que dá mal. 3 a dividir por 2 é de facto 1,5. E para resolver isto eu dei esta instrução. Isto são dois underscores from future import division, e a partir daqui, a partir do momento em que eu fizesse essa instrução, os resultados deste tipo de contas, divisões de inteiros, passariam a dar decimais, se for caso disso. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é importar a função division do módulo future, ou da biblioteca future. O que é isto do módulo ou biblioteca? São pacotes, são conjuntos de funções que nós podemos ir buscar. Por exemplo, o Python não sei se nativamente tem ou não a função seno ou cosseno, ou outro tipo de funções matemáticas, mas existem bibliotecas feitas propriamente para isso, para matemática, ou então para fazer gráficos, para fazer animações, para fazer interfaces gráficos, etc. E então nós podemos importar essa biblioteca e passar a usar essas funções. Vou dar aqui um exemplo. Para fazer uma importação básica, nós fazemos import, e vou dar o exemplo da NumPy, que é a biblioteca de matemática, de cálculo numérico do Python. Import de NumPy. E agora vou fazer NumPy, vou chamar uma função. Mal eu carreguei aqui no ponto, meti NumPy, ponto, aparece logo aqui uma listagem das funções todas que tem lá dentro. Seno de um número qualquer. E ele dá-me o seno desse número. Para chamar uma função dentro da biblioteca, eu meto o nome da biblioteca, que fiz a importação aqui em cima, meto um ponto à frente e a seguir meto o nome da função que quero chamar e com os argumentos que estão lá dentro. Reparem que aqui neste IDE, se vocês estiverem a utilizar o Spider, a partir do momento em que eu chamei uma função, aqui no Object Inspector aparece a documentação dessa função. Vale a pena verem se tiverem dúvidas. Só que nem sempre dá jeito, continuando com as importações, nem sempre dá jeito utilizar o nome original, não é? Temos que estar a chamar, da mesma maneira que chamei o numpy.sin, posso chamar o numpy.cosseno, ou o numpy.tan. Cada vez que quero chamar uma função que está dentro do numpy, ponho numpy.qualquer coisa. E existem muitas funções lá dentro. Então, às vezes, para simplificar, nós queremos dar outro nome para meter aqui, para não estar sempre a escrever o numpy. Então fazemos import numpy as np. E a partir daqui já podemos utilizar np de... certo? Ou np de... E pronto, podemos passar a utilizar o np. A instrução que vocês viram cá em cima é um bocadinho diferente, porque está a dizer assim, from future import division, e nós nunca tivemos que utilizar o módulo futuro, ponto, qualquer coisa, para conseguir fazer a conta como deve ser. Isto está a acontecer porque nós estamos a importar diretamente uma função. Vamos experimentar fazer o mesmo para o numpy, neste caso para o cosseno. From numpy import cosseno, aí está, from numpy import cosseno, e a partir daqui eu consigo utilizar só a função cosseno. É normal que, se vocês estiverem a utilizar o Spider, que consigam utilizar as funções do numpy e do matplotlib e talvez mais de uma outra biblioteca automaticamente sem terem que importar nada. Isso acontece porque elas já estão, como isto é um IDE para programação científica, elas já são importadas automaticamente, provavelmente, não tenho bem a certeza disto. Mas de qualquer das maneiras, nos vossos programas ou em qualquer outro tipo de consola do Python, vocês têm que fazer as importações antes de conseguirem mexer com a biblioteca. Além disso, é uma boa maneira de testar se a vossa biblioteca está bem instalada ou não. Por exemplo, se eu meter aqui import uma coisa qualquer, ele vai me dizer que não existe. Ele encontrou o numpy porque ele existe e está bem instalado.
esta instrução que nós fizemos aqui, import numpy, e substituímos o nome de numpy por np, também podemos fazer para as funções. Por exemplo, posso dizer from numpy import cosseno as c. Isto quer dizer o quê? Do numpy importar a função cosseno como se chamasse c. A partir do momento em que eu faço isto, a função c passou a ser o cosseno e eu posso utilizar isto diretamente. Foi importante eu ter exemplificado isto com o numpy, porque há aqui uma coisa ou outra que eu quero que vocês vejam em relação aos arrays do numpy. Vai ser importante para o próximo vídeo. Mas de qualquer das maneiras, no que toca a importar módulos, é isto. Nós mais para a frente iremos ver como é que havemos de construir os nossos próprios módulos, as nossas próprias bibliotecas, mas neste caso para utilizar as que já são feitas, para além da instalação, como é óbvio. Fazendo isto, nós conseguimos, com estas combinações de palavras, conseguimos fazer praticamente tudo. Não é muito para decorar. Então, porque é que eu quero falar do numpy? Quero falar do numpy porque, da mesma maneira que nós já antes falámos das listas, que eu acabei de fazer uma lista, um vetor, o numpy tem o seu próprio vetor. Chama-se numpy array. E vamos lá tentar fazer um numpy array. Eu vou fazer import numpy as np. Isto não é preciso estar sempre a fazer, vocês só precisam de fazer isto uma vez, a importação. Eu estou a fazer porque não tenho a certeza de qual é que foi a última instrução que dei. Portanto, vou redefinir aqui o a. Um, 2, 3, 4, 5. Prontos. E a partir de agora o A passou a ser um array e aparece aqui definido. Recordem que quando eu fiz aqui o A numa lista e o chamei, ele apareceu simplesmente assim. Quando o chamo assim, ele já traz o array embutido. Isto pode dar muito jeito porque imaginemos que eu quero. Será que isto tem um mínimo? Um mínimo, posso chamar um máximo diretamente. A.min talvez. Estou para aqui inventar, eu não sei se isto existe. Sim, mas existe. Posso chamar uma série de funções automaticamente. E reparem que isto aqui, o array que nós construímos é um objeto por si próprio. Nós acabamos por chamar funções que estão dentro desse objeto. Como é o mínimo, o máximo, a min. Eu tenho quase a certeza que nós podemos fazer np.min de a. E, exato, iria dar a mesma coisa. E fazer isto é equivalente a fazer isto. E agora vou tentar fazer um vetor. Não é um vetor, porque nós um vetor já temos aqui. Vou tentar fazer uma matriz utilizando uma função que se chama zeros, que serve para fazer uma matriz só de zeros. Vamos ver como é que ela fica. Isto é uma matriz, como já estamos habituados a ver. Reparem como é que ela é construída. É como se fosse um vetor. Temos este aqui a definir um vetor. E depois, dentro dos elementos desse vetor, tem outros vetores. A construção disto é que faz uma matriz. Para chamar elementos aqui dentro, aliás, eu vou fazer atribuições. Vou dizer que eu quero que a célula 1 de 1, portanto a célula que está na linha 1 e na coluna 1 seja igual a 3. E aí está, ficou igual a 3. Quero que a célula na linha 0 na coluna 2 seja igual a 2. Linha 0, coluna 0, 1, 2. Certo? E é basicamente assim que nós mexemos nos numpy arrays. Tem muito mais para se saber posteriormente, mas isto é o essencial que eu quero que vocês saibam para este vídeo. Vou só mostrar outro tipo de funções. Imaginemos que vocês querem criar um vetor que vai de um número mínimo a um número máximo com 100 elementos lá dentro. E então utilizamos a função linspace, que quer de 1 a 100 tenha 100 valores lá dentro. E ele faz um vetor com 1, 2, 3, 4, certo? Já está aqui automaticamente feito. Da mesma maneira que temos o linspace, a ver se eu me lembro de outro. Range, será que isto existe?
Eu sei que ele existe no Python, mas não tenho a certeza se existe aqui. Não, não tem. Fazer o range, talvez assim. Exato. 1 a 10, 2. O range serve para fazer, enquanto aqui nós dizemos o número de elementos que nós queremos de 1 a 100, no range dizemos que queremos elementos de 1 a 10 com passo de 2. Portanto, ele vai estar a meter números de 2 em 2. Começa no 1, que é o mínimo, depois 1 mais 2, que é 3, 3 mais 2, que é 5, etc. Isto não é uma função do NumPy, nós chamamos a partir do Python, por isso é que dá uma lista e não um array, como deu aqui o linspace ou os zeros lá em cima. E pronto, vamos ficar por aqui neste vídeo. No próximo faremos coisas melhores.